Olá, sejam bem-vindos ao Commission Global. Eu sou a Maria João. E eu sou o Pedro e estamos a falar com vocês da Igreja A Fonte em Penafiel, Portugal. É fantástico poder estar de novo juntos com pessoas de todo o mundo para podermos louvar a Deus, para podermos orar e buscar a Deus juntos. Hoje vamos ter connosco o Mike Betts, que nos vai trazer uma palavra encorajadora sobre o poder que há em oração quando nos reunimos como o corpo de Cristo. Iremos ter testemunhos sobre respostas da oração, vamos poder orar por nações diferentes, vamos ter leituras e vamos ter um tempo de louvor. Queremos também encorajar-vos a participar ativamente no nosso chat ao longo desta reunião e se ainda não fizeste, subscreve-te ao canal para seres notificado de futuros eventos. Então vamos arrancar? Agora vamos ter o nosso amigo Vino Paulo, ele é um dos líderes apostólicos da Commission. Por isso vamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e vamos ver o que Deus tem para nos falar hoje através dele. Certo. Olá a todos. Obrigado por se ligarem novamente para um novo encontro de oração Commission. Estou certo que hoje será muito entusiasmante. Pessoas de toda a família Commission estão a orar juntas. Antes de avançar, quero expressar a nossa sincera apreciação por todos vocês que oraram pela Índia. As vossas orações permitiram vermos uma saída. Enquanto falo convosco, a cidade de Mumbai está a ver uma diminuição no número de casos e em alguns outros locais estão a experimentar o mesmo. Mas o país como um todo ainda está a sofrer a angústia da segunda onda. Mas estamos a experimentar esta pandemia há ano e meio agora. Na minha opinião, penso que estávamos a ganhar movimento. Temos uma grande visão de ver milhares de vidas transformadas através de centenas de igrejas em dezenas de nações. E no ano passado, nós, como sabem, Igrejas Commission nesta parte do mundo, ultrapassámos as 200 igrejas. E estávamos mesmo a celebrar, mas depois a pandemia tem de facto afetado esse avanço, na minha opinião. E tenho certeza que será o mesmo para vocês também. Mas estamos nisto há 1 ano e meio e senti que é importante que olhemos para a palavra e ouçamos como o próprio grande apóstolo Paulo, como ele encorajou a igreja. Primariamente encorajou a igreja em Corinto, e disse em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse: portanto, meus irmãos e irmãs, fiquem firmes, que nada vos mova. Agora, todos nós sabemos que muitas coisas nos afetaram no último ano e meio. Fomos abalados, e não apenas movidos, fomos abalados. E para aquelas nações que foram muito atingidas, é realmente uma crise que atravessamos. Mas Paulo, esta é a palavra eterna de Deus. Estou certo de que ele mesmo passou por dificuldades e desafios na sua própria vida. Mas ele está a encorajar a igreja e está a dizer que fiquem firmes. Sempre, sempre dedicados por completo à obra do Senhor. Outra tradução diz: entreguem-se sempre, com entusiasmo, à obra do Senhor, porque o vosso serviço no Senhor não será em vão. Sabem como 1 Coríntios capítulo 15 está a falar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e como a mesma coisa pode ser apropriado para o crente. Ele também tem de morrer um dia, mas pode esperar a ressurreição. E ele devia ter terminado aí. Esse capítulo, nesse sentido, está carregado, porque está a falar sobre a morte e ressurreição para todo o crente, para que todo o crente compreenda. Mas ele não fica por aqui. Ele não nos deixa com esta doutrina, mas ele ajuda-nos a viver isto no mundo atual. Por isso ele disse: portanto, queridos irmãos e irmãs, estou a encorajar-vos, a vocês, família Commission, e todos os que estão a ver isto, que nada nos mova. Fiquem firmes. Paulo escreve aos Efésios e diz que sabemos que, tendo feito tudo, fiquem firmes. O último ano e meio fizemos muito para ficar firmes. Agora estou a dizer novamente: fiquem firmes.
e entreguem-se por completo e com entusiasmo à obra do Senhor. E qual é esta obra do Senhor? Eu creio que é regressarmos ao Evangelho. Como Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Sim, há uma pandemia. Afetou muitas pessoas, mas o poder do Evangelho continua intacto. É tão poderoso como tem de ser hoje. E estou a encorajar-vos, a todos. Vamos ficar à frente da curva. A igreja tem de estar à frente da curva. O mundo está num lugar muito vulnerável. O Evangelho é eficaz e poderoso. E eu estou a encorajar-vos, como Paulo está a dizer às pessoas. Vamos mesmo proclamar o Evangelho novamente. Vamos fazer tudo ao nosso alcance para ver pessoas salvas, batizadas e adicionadas à igreja. Adicionadas à missão da igreja e ao chamado que nós temos. E ele está a dizer, façam-no com entusiasmo. Eu sei que num tempo como este não é fácil ter entusiasmo, mas isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade e dará fruto. Então, este é o meu encorajamento para todos nós. Eu não estou a dizer isto de um lugar onde já atingimos tudo, pois nós estamos até ao pescoço neste sofrimento, nas dificuldades e desafios, mas sinto que para mim e para todas as nossas igrejas é importante. Temos de nos entregar completamente e com entusiasmo à obra do Senhor e proclamar o Evangelho, trazer esta esperança neste mundo escuro. Este Evangelho tem de ser ouvido e proclamado a todos. Que o Senhor vos abençoe e eu quero deixar-vos com esse pensamento. Vamos dar tudo, completamente para a obra do Senhor e o nosso trabalho, o vosso trabalho, o meu trabalho não será em vão. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado, Vino, por esta palavra inspiradora e desafiante. Nós queremos mesmo ficar firmes, levar o Evangelho e o seu poder de uma forma entusiástica, sabendo que o nosso trabalho no avanço do reino não é em vão. Então hoje é um tempo para sermos encorajados e fortalecidos na Palavra de Deus. Então deixa que as próximas 2 leituras que o Johnny e a Esther nos vão trazer, deixa que Deus fale contigo através delas. Mateus 6, 5 a 14. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Tiago 5, 13 a 18. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Obrigado, John e Esther. Agora, de seguida, vamos ter connosco Mike Betts,
que é líder apostólico da família de igreja chamada Relational Mission, que faz parte de New Frontiers. Ao longo dos últimos anos, eles têm sido desafiados por Deus sobre a oração e sobre o poder que há quando nos juntamos para orar juntos. Então prepara agora o teu coração e vamos orar. Sim, Deus, louvamos por este evento para podermos estar todos juntos e pedimos que Tu fales ao nosso coração agora. Usa o Mike Pets e tudo aquilo que Tu tens falado ao longo destes anos para nos inspirar, para aprendermos a orar juntos. Pedimos no Teu poderoso nome. Amém. Bem, é maravilhoso estar convosco de forma virtual para partilhar alguns pensamentos sobre a oração em grupo. Esta é a primeira vez que tive a oportunidade de falar para a família de igrejas de Commission, apesar de ter sentido muita gratidão e ter sido inspirado por ver a liderança do Guy e a Heather e do Vino e a Julie, membros desta equipa apostólica diferente que trabalham com ele, e tão encorajado ao ver o avanço que a Commission está a ter pelo mundo fora, em muitas situações diferentes. Portanto, é com esse tipo de avanço em mente que eu quero simplesmente partilhar alguns pensamentos convosco sobre a oração em grupo. Sinto que estou numa jornada de fé. Nós, em Relational Mission, uma família de igrejas que também forma parte da família global de New Frontiers, da qual fazemos todos parte, mas da nossa parte específica temos estado a passar por um tempo de aprendizagem sobre oração como um corpo nos últimos 6 ou 7 anos. Por isso, queria só partilhar um pouco sobre isso, enraizando o que digo nos versículos através dos quais Deus começou a falar comigo há uns 7 anos atrás. Quero simplesmente partilhar alguns pensamentos e espero que seja um encorajamento para vocês na vossa caminhada. Em 2 Coríntios 1, Paulo começa a sua segunda carta à igreja em Corinto com um apelo de partir o coração. E o desejo que eles fiquem firmes ao seu lado, em algumas das dificuldades e pressões que ele tem estado a enfrentar ao tentar abrir novas fronteiras e novas áreas para o Evangelho, e fala de passar por tribulações. No versículo 8 ele diz: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Bem, é algo mesmo muito forte para iniciar uma carta, dizendo que sentimos não só vontade de desistirmos, mas que pensávamos que íamos morrer. Sentimos, já não quero mais viver, isto é difícil demais, duro demais. Temos aqui um homem no limite. E para o apóstolo Paulo chegar a esse ponto, um homem que já foi espancado, chicoteado, naufragiado, preso, que já passou por dificuldades, oposição, sabemos que é preciso muito para ele chegar a este ponto. Portanto, este deve ser o apelo mais comovente que alguma vez fez numa carta a alguma das igrejas ou indivíduos a quem escreveu. E eu estava a pensar sobre isso e a pensar, uau, isto é mesmo muito grande. E pensei para mim, e acho que é bom refletir, não só na Bíblia, mas noutras pessoas que admiramos na nossa caminhada cristã. Talvez tenham mães espirituais ou pais espirituais no lugar em que vives que foram uma verdadeira inspiração, ou leste livros sobre grandes proezas que foram alcançadas para Deus ao longo dos séculos e que nos inspiram. Eu gosto de passar tempo com pessoas mais velhas e mais sábias que eu, que fizeram coisas que eu também aspiro fazer, para que possa aprender delas. Então, quando olho para o Paulo, ou ouço falar pessoas que fizeram coisas tremendas para Deus, eu penso, então, o que foi que os ajudou a persistir? Quais são as coisas que realmente os ajudam quando estão entre a espada e a parede, quando as coisas estão a aquecer, quando estão debaixo de uma pressão incrível? O que é que os ajuda a superar tudo? Porque todos nós teremos de enfrentar momentos assim, especialmente se estamos a tentar abrir áreas novas para o Evangelho, plantando igrejas, discipulando pessoas e fortalecendo igrejas. Vamos enfrentar momentos quando nos sentimos mesmo sobrecarregados. E o que é que capacita uma igreja, um líder, um grupo de pessoas que amam a Jesus? O que é que faz com que consigam vencer?
Bem, encontrei este versículo. Saltou-me à vista o versículo 11, onde depois de refletir sobre como tem sido difícil, ele diz: vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. E foi essa última frase, as orações de muitos, que realmente tocou no meu coração, e percebi que quando Paulo estava nesta situação, em que poderia ter pedido reforços, podiam enviar mais membros para a equipa, precisamos que a nossa equipa seja fortalecida, podia ter pedido ajuda financeira, estamos mesmo em apuros, estamos esgotados, podiam levantar uma oferta para nós, para o avanço apostólico. Será que podemos voltar para ter um tempo de recuperação e cura por tudo o que temos passado? Tem sido mesmo duro. Todas essas coisas teriam sido compreensíveis, completamente legítimas. Mas ele não começa logo a pedir essas coisas. O que ele pede, quando só tem uma oportunidade de o fazer, quando só tem um apelo a fazer, o que ele diz é: vocês nos ajudam com as suas orações. E quero que reparem que não está a dizer: esta é a minha carta de pedidos de oração. Será que podiam passá-la para a equipa de intercessão? Portanto, não está a dizer: vocês sabem o que devemos fazer? Eu luto em oração. Tenho verdadeira graça sobre ele para orar. Por isso faz isso, e tenho uma equipa de pessoas em várias igrejas que lutam todos em oração. São todos verdadeiros intercessores. É isto que eu peço. Passem-lhes esta carta para quem possa realmente orar. Não procure os especialistas, porque não acredito que haja especialistas em oração. Há pessoas que recebem uma graça especial com que podem interceder numa medida particularmente forte, como um Patros, e louva a Deus por elas. Mas ele apela à igreja toda, jovens e velhos, cristãos experientes, novos crentes. Está a escrever para a igreja toda e diz: vocês, um termo inclusivo, vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. E eu percebi que este versículo é, provavelmente, que eu saiba, o único versículo no Novo Testamento que indica de alguma maneira que o número de pessoas envolvidas na atividade é proporcional à resposta ou à atividade no céu que resulta. Bem, tem havido muitos livros sobre a plantação e o crescimento de igrejas, conferências, todo o tipo de coisa. E muita conversa sobre de que tamanho é a tua igreja. Será que a tua igreja está a crescer? Quantas igrejas já plantaste? Muita ênfase sobre o crescimento. E claro, qual será o tamanho ideal para uma igreja local? Bem, maior do que é agora. Claro que essa é a resposta. Mas ser frutífero não depende do tamanho quando falamos de igreja local. Podemos ver pessoas vir a Cristo, quer sejamos simplesmente um grupo pequeno a plantar, ou que haja milhares de nós. Fruto pode vir tanto de sementes pequenininhas como de árvores grandes. Mas parece haver algo em relação a respostas à oração a que Paulo está a aludir aqui. E disse: vocês, por isso inclui a todos, têm mesmo de fazer isto para que possam ver a resposta, porque será concedida em resposta às orações de muitos. Eu fiquei mais e mais convencido disto ao lê-lo. Paulo queria que cada pessoa envolvida na igreja estivesse a orar por ele. Acho que muitos de nós pensamos em desculpas. Eu não sou muito bom a orar, não é o meu forte, fico desconcentrado, não é a minha onda. Há pessoas que vão à reunião de oração, mas dizem: sempre que vou à reunião de oração, sinto que não sei como orar. Quando ouço as orações das outras pessoas, uau, conseguem orar muito melhor do que eu, citam versículos. É espetacular a ouvir, mas nunca na vida eu ia conseguir fazer isso. Acho que marcamos um golo na própria baliza, usando um termo do futebol. Se medirmos a eficácia das nossas reuniões de oração pela eloquência e o vocabulário e a capacidade de articular verdades espirituais dessa forma, tem mais a ver com o anseio do coração. O Espírito Santo já sabe que não sabemos como orar. Romanos 8 diz que não sabemos como orar. Nenhum de nós é bom nisto. Primeira regra, não conseguimos fazer isto na nossa própria força. O Espírito Santo nos ajuda.
na nossa fraqueza, com gemidos e ânsias e desejos profundos que vão além das palavras. Jesus até diz, não repitam sempre a mesma coisa como os pagãos. Não tem a ver com repetir vez após vez. Simplesmente fecha a porta e ora. Tenho estado a ler acerca de um avivamento recente, o último avivamento no Reino Unido, que por acaso aconteceu na minha cidade de Lowestoft. E ao ler o relato das suas reuniões de oração, disseram que tinham listas dos nomes das pessoas por quem oravam durante a manhã. E ninguém orava mais de 1 minuto, orações de 1 minuto, pelo local fora. Às vezes muitas pessoas ao mesmo tempo, todos oraram a mesma coisa, mas não havia orações longas. No entanto, viram pessoas salvas vez após vez. Riscavam o nome da lista quando recebiam a resposta à oração. Riscavam. Ouçam, irmãos, a oração não tem a ver com o número de palavras que dizes. Uma oração pode ser o gemido do coração, levantando alguém diante do Senhor. Temos que dar cabo de algumas das ideias que temos sobre a oração para podermos reconstruir aquilo que o Novo Testamento diz que é. É algo em que todos podem e devem participar. Eu vivo aqui no mundo ocidental e penso que a Igreja no Ocidente está muito atrás da Igreja nos países meridionais e asiáticos. Se estás a assistir num país asiático ou meridional, então peço perdão pela maneira em que o Ocidente não está à vossa altura em assuntos de oração. Muitos queridos amigos meus que lideram igrejas ou fazem parte de igrejas num país meridional ou asiático têm a oração como uma sala de máquinas, entendem a oração, sabem que se não orarmos não vamos receber, que a oração tem a ver com pedir. Temos de construir tudo à volta da oração, que é com a oração que precisas de impregnar tudo. Ora antes de tudo, durante tudo, depois de tudo. É o combustível para a estratégia. Se é a oração que alimenta a implementação, também é o ponto mais alto da conquista. Tem de ser o ambiente que envolve tudo o que fazemos para Deus. E não tem sido assim no Ocidente. Tornou-se um departamento, uma especialidade. Como muitas outras coisas, pusemos-la de lado. Vai haver uma reunião de oração logo se quiseres aparecer e poucos aparecem. Isto tem que acabar. E não vale a pena dizer, vamos lá pessoal, façam mais esforço. Não, a vasilha do vinho está mal. Algo precisa ser desenhado de novo. Tem de haver uma revolução para que a oração não só seja atrativa para todos em termos da sua vitalidade, sua importância e eficácia, mas também a vasilha tem de ser entusiasmante, vibrante, algo a que as pessoas desejam ir e sintam que lhes é acessível. Depois comecei a ler um livro por Jonathan Edwards. Ele era um teólogo de renome há uns 150 anos atrás, nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro intitulado Um chamado à oração extraordinária e unida. E entre parênteses, uma tentativa humilde. E eu pensei, ao menos percebe que é uma tentativa. E o que o Jonathan Edwards fez foi que escreveu a todas as igrejas perto dele, ou com as quais estava associado, que estavam ligadas a ele, e disse, o que acham de todos orarmos à mesma hora, em locais diferentes, mas todos na mesma data e à mesma hora, em concordância explícita sobre as mesmas coisas. Por isso foi oração extraordinária, foi um momento mesmo especial, foi oração extraordinária, foi uma união visível, estavam todos a orar juntos, na mesma data, à mesma hora, nos vários fusos horários, e foi em concordância explícita. Vamos todos orar pelas mesmas coisas. E a razão de fazer isso foi que queria colocar um peso de oração atrás das coisas pelas quais oravam. Ora, William Carey, o famoso missionário, também pegou no modelo do Edwards estes concertos de oração, alguns anos mais tarde, especialmente na Índia. Isto teve um grande impacto, porque estes concertos de oração estavam a acontecer de novo com as igrejas e as pessoas ligadas a ele. Então, eu comecei a ler sobre isto. Há estratégias aqui ao longo da história que têm sido utilizadas. E então, a última coisa que realmente me impulsionou a entrar em ação. Havia uma igreja com um líder chamado Peter Gregg, de quem alguns de vocês talvez já ouviram falar, ligado ao movimento de oração 24/7. Estava a falar para o nosso grupo de líderes em certa ocasião e disse, isto talvez seja mais aplicável no Ocidente, mas acho que seria verdade na maior parte das localidades. Por isso, espero que a analogia ou a história funcione para todos. Mas ele disse, nos últimos 30 a 40 anos, a forma de fazermos igreja, o elemento de louvor na vida da igreja foi transformada e é irreconhecível.
de igrejas em que as pessoas ficavam de pé, se sentavam, cantavam hinos em alguns sítios com os números assinalados, tudo muito formal, com um formato já prescrito, instrumentos diferentes já prescritos anteriormente, sendo usados em lugares diferentes, com um formato talvez um pouco estático. Mas nos últimos 30 a 40 anos, grandes mudanças em termos das canções que cantamos, os instrumentos que usamos, os arranjos, o estilo de louvor, a liberdade em adoração, levantando as mãos perante o Senhor, que em muitas igrejas teria sido impensável há 30 ou 40 anos, porque o estilo de louvor na igreja tinha sido abafado no que era possível no âmbito de desfrutar da presença de Deus em adoração. Então aconteceu uma revolução no louvor que durou cerca de 30 ou 40 anos para chegarmos ao ponto em que estamos agora, em que se tentasse explicar como era o louvor há 30 ou 40 anos numa reunião, numa igreja típica, especialmente no Ocidente e talvez noutros países também. Vocês têm estado a seguir a mesma trajetória, dizemos, Ana, é irreconhecível. E foi isto que ele disse. Imaginem o que teria acontecido se tivéssemos dedicado o tempo, a energia, o dinheiro, a criatividade, a inspiração, a visão para esse tipo de mudança revolucionária à reunião de oração da igreja. Ora, ele não estava a dizer que mudar o nosso estilo de louvor foi errado. Ele estava só a dizer, imaginem se tivéssemos empenhado esse esforço na reunião de oração. E, irmãos e irmãs, cheguei à conclusão de que precisamos mesmo dessa atitude revolucionária em relação a mudar a expressão da oração na vida da igreja. E isso não vai acontecer de um dia para o outro. Para que haja uma mudança a nível cultural, e eu estou a falar da cultura da igreja, não a cultura da nação, para que haja uma mudança cultural na vida da igreja, temos de ter visão, temos de ter valores, temos de ter um vocabulário que fala da oração de forma apropriada e precisamos de estratégias que produzam as mudanças que buscamos. E por isso demora tempo, é um processo. Não é algo que possamos fazer de um dia para o outro. Temos de definir o nosso alvo e depois entrar em ação numa direção que pode demorar vários anos. Ora, para lhes falar um pouco do testemunho da nossa própria jornada, começamos a pensar sobre estas coisas e inventamos uma estratégia que denominamos Chega. E Chega inicialmente uma noite de oração para todas as nossas igrejas e a ideia foi que demos o nome Chega porque estávamos a dizer, Senhor, já chega. Queríamos exprimir um verdadeiro grito quando estávamos a orar por situações, mas também expressar, Senhor, Tu chegas para nós. Qualquer que seja o assunto de oração, Tu és suficiente para dares a resposta. Então começamos numa sexta à noite, 6 ou 7 anos atrás, ainda me lembro do primeiro. Fizemos um grande esforço, muita criatividade, preparamos para toda a família, para que as crianças e as famílias pudessem participar. Temos sempre uma refeição no início para partirmos o pão juntos durante a refeição. Depois temos a oração para todas as idades. Depois temos um tempo de louvor com todas as idades também, que as crianças mais jovens pudessem ir e depois irem para casa. Depois fazíamos uma troca. Então passamos para partes diferentes na reunião. Tentava investir muita criatividade. Era variado e rápido. Queríamos manter a dinâmica e o que discutimos foi, dissemos que queríamos baixar a barra para que todos pudessem saltar e fazer parte. Enquanto as pessoas talvez tivessem visto as reuniões de oração como tendo uma barra tão alta que muitos olhavam para cima e pensavam, eu não consigo participar nisso, eu não sei orar, e se tiver de orar em voz alta, acho que não ia conseguir. Queríamos baixar a barra para que fosse muito fácil para a criança mais pequena, o cristão mais recente, bem como o crente mais experiente participar em todos. E há muito mais que posso dizer sobre isso, mas pensamos em como envolver toda a gente. E para ser sincero, eu não tinha certeza quem iria aparecer. Era uma coisa um pouco estranha de fazer numa sexta à noite, depois de uma semana cansativa de trabalho. Sabe? Apareceram cerca de 2.000 pessoas. E então repetimos isto 3 vezes ao ano, uma vez por trimestre, e continuamos sempre desde então. E depois, aos poucos, mais parceiros começaram a expressar interesse em juntar-se a nós e começamos a abrir esferas dentro de New Frontiers e depois além de New Frontiers. E a história mais recente que quero deixar convosco para pensarem
é que durante, ou melhor, quando a pandemia do Covid começou mesmo a apertar e não nos podíamos reunir presencialmente, porque antes nos reuníamos em grupos de 3 a 4 igrejas em localidades diferentes, portanto havia mais do que uma só igreja com um centro chega, mas obviamente tivemos de mudar para online, por isso fizemos uma reunião mensal de oração durante o verão do ano de confinamento, no ano passado. Foi isso que fizemos. Organizamos uma reunião de oração online que durava mais ou menos hora e meia, em que as pessoas podiam orar em casa. E uma das coisas que a minha esposa Sue sentiu que o Senhor falou com ela foi de orarmos por uma vacina contra a Covid, e que devíamos persistir mesmo sobre isso. Em cada uma dessas 3 reuniões de oração, por isso oramos sobre muitas coisas, mas cada vez que nos reuníamos tínhamos cientistas entre nós que podiam entrar em contacto com os laboratórios de pesquisa que estavam a desenvolver a produção de vacinas e recebemos feedback para podermos orar por estas coisas. E oramos pela vacina, participamos nisso. 42 nações participaram nessa oração, nessas noites de oração, e aproximadamente, é difícil saber números exatos, porque só podíamos calcular pelo número de pessoas a assistir a cada sessão e todo o resto, mas achamos que entre 6.500 e 10.000 pessoas estiveram nessas noites de oração em 42 nações, todas orando por uma vacina, para que vacinas fossem desenvolvidas, descobertas, inventadas, e creio que não apenas nós, mas com milhões de pessoas a orar. Creio que pela oração de muitos, creio que foi como um grande peso que empurrava para que este avanço acontecesse. Creio que muito do que estamos a ver agora, que os cientistas chamam de avanço milagroso na produção de vacinas, que normalmente demora muitos anos, e nós vimos acontecer no espaço de um ano, acredito que é uma resposta às orações de muitos, não só nossas, mas de muitos que estavam a orar. Portanto, quero deixar-vos com este desafio. Talvez através da família Commission vocês queiram juntar-se a nós quando vamos ter um Chega global em novembro. Talvez queiram fazer uma versão vossa, a vossa própria estratégia. O meu propósito hoje é tentar estimular a oração em conjunto. Não me importa qual seja o veículo, não é isso que me interessa. Também escrevi um pequeno livro intitulado O Louvor de Muitos, que dá algumas pequenas ajudas para vos encorajar a se reunirem em oração. Também temos um pequeno curso sobre oração para usarem em pequenos grupos para acompanhar este livro, só para ajudar-vos a pensar sobre estas coisas em mais pormenor, recursos que talvez possam ajudar, mas o ponto principal para partilhar convosco é a vossa equipa apostólica, para vos ajudar como família de igrejas a pensar o que é que Deus nos está a dizer sobre como continuamos para a frente, incentivando as orações de muitos. E é isso que quero deixar convosco, que o mais pessoas que conseguirmos incentivar a oração, mais vamos ver acontecer. Por isso oro que Deus vos abençoe muito ao levar isto em consideração e ao colocarem na sua agenda perante o Senhor em oração e depois ao entrarem em ação. Espero que tenha sido uma ajuda e agradeço esta oportunidade para partilhar algumas destas coisas convosco. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Mike. Um chamado inspirador e motivador para a oração. Também um exemplo do povo de Deus a vir perante Deus aos milhares, pedindo a Deus por um avanço na vacina. E nós no Reino Unido estamos tão gratos por estes avanços na medicina, com tantos de nós agora tendo recebido a vacina, e queremos, com esta mensagem oportuna, sublinhar o facto de que as orações de muitos verdadeiramente produzem resultados. E orações específicas recebem respostas específicas. Se tu és como nós, este último ano tem sido um tempo de compreender a nossa total dependência em Deus. Tivemos mesmo necessidade de orar, por vezes em completo desespero. Deus tem estado a ensinar a sua igreja a experimentar mais do poder da oração e adoro o que o Mike falou sobre isto ser algo que todos podemos fazer, jovens ou velhos, cristãos recentes ou há mais tempo. Não precisamos de mais palavras ou maior eloquência, precisamos vir ao nosso Pai Celestial que conhece as nossas necessidades, mas que ama ouvir os seus filhos a chamar por Ele. Podemos orar de forma simples, com o mínimo de palavras e mesmo assim sermos eficazes. Então, o nosso grande desejo é que Deus possa irromper pelo mundo em poder de avivamento e que o inimigo seja empurrado para trás e que as ruas das nações possam ressoar com os seus louvores. Vamos fazer disso a nossa oração enquanto o grupo de louvor do Westminster Chapel nos dirige numa música.
walls down. Spirit break out. Heaven come down. Our Father, all of heaven roars your name. Sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Our Father, all of heaven roars your name. Sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Spirit break out. Break all walls down. Spirit break out. Heaven come down. Spirit break out. Break all walls down. Spirit break out. Heaven come down. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory shaking up the earth and skies. Revival, we wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory shaking up the earth and skies. Revival, we wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. Spirit break out. Break all walls down. Spirit break out. Heaven come down. Spirit break out. Break all walls down. Spirit break out. Heaven come down. Obrigado, Chapel. Um lembrete incrível que a oração, quer individual ou como igreja, é uma batalha que muda coisas nos lugares celestiais. E é algo que o inimigo quer nos parar de fazer a qualquer custo. Que isto seja um encorajamento para todos nós, para nos unirmos em oração. A nossa família de igrejas pelo mundo fora sofreu e continua a sofrer de muitas maneiras. Por isso queremos alinhar as nossas armas espirituais e orar por graça, por ajuda e por poder e por mudança duradoura. Vamos ouvir de alguns deles agora enquanto nos dirigem nesta sessão. Olá, o meu nome é Samir Deukuliar. Eu sou o ancião principal de Dwar em Delhi, na Índia, e faço parte da equipa apostólica da Commission. Como sabem, a nossa nação está a passar por uma crise extremamente difícil. Esta pandemia lançou-nos tantos desafios que estamos numa nação em ruptura. Está a ser mesmo difícil, então peço que se juntem a mim em oração.
É preciso Deus entrar na nossa situação. Então vou partilhar 4 coisas diferentes em que quero que se juntem em mim em oração. Primeiro, a situação médica. Só ontem tivemos mais de 414 mil casos que foram relatados na nossa nação, em um só dia. E isso tem acontecido regularmente durante tantos dias, por isso estamos verdadeiramente em crise. Tantas pessoas estão infectadas, milhares estão a morrer, por isso há tanto sofrimento na nossa nação neste momento que eu quero orar a Deus que traga cura. Queremos orar pelos hospitais que estão a entrar em ruptura. As pessoas estão a tentar conseguir camas e oxigênio, por isso vamos orar que venha esta provisão num tempo como este. O segundo motivo são as necessidades emocionais da nossa nação. A nossa nação está a sofrer dor neste momento e está em luto. Há tantas famílias que estão a passar por dificuldades e de repente perdem membros da família e nem sequer tiveram tempo para se despedirem. E por isso, muitas famílias estão em luto. Há muita inquietação, há depressão emocional, as pessoas também estão cheias de ansiedade, de medo. Então vamos orar a Deus que consola a nossa nação. Por tantas pessoas que estão a passar as dificuldades numa altura destas. E em terceiro lugar, queremos pelas nossas necessidades físicas e financeiras. Há tantas pessoas que estão a passar dificuldades, não só as necessidades médicas, claro, mas há tantas necessidades não médicas que têm surgido, muitos perdem o emprego, os trabalhadores migrantes que ganham ao dia simplesmente já não têm dinheiro, os pequenos negócios tiveram de fechar e as pessoas, especialmente os pobres, estão a fazer um esforço enorme para sobreviver. Não há comida em tantas situações, por isso quero orar a Deus que abra os céus e a providencie. Orem pelas várias entidades que estão a trazer alívio, que isso possa aumentar e que as pessoas encontrem ajuda física e financeira. E por último, quero orar pelo estado espiritual da nossa nação numa altura destas. Como sabem, a Índia é um país espiritualmente vivo. Estão a buscar a Deus de uma maneira ou de outra. Orem que neste tempo de crise a nossa nação seja capaz de ver que existe um Deus de amor e compaixão. E que o Evangelho possa abençoar a vida das pessoas nesta altura. Por isso, juntem-se a mim a orar por estas 4 situações. Essas 4 coisas agora no nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, Tu vês a situação em que a Índia se encontra neste momento. E Tu és um Deus de compaixão, um Deus de amor. És um Deus que consegue ver a aflição de muitos. És o bom pastor. Por isso, mesmo agora peço, Senhor, que tragas cura àqueles que estão a sofrer. Peço, Senhor, que aqueles que estão doentes agora encontrem a cura no Teu nome. Peço pelos hospitais, oro pelos enfermeiros, oro pelos médicos. Senhor, eu oro que todos que trabalham nos hospitais encontrem forças vindas de Ti, Senhor. Que haja camas suficientes, oxigênio, todo tipo de equipamento. Trazemos tudo diante de Ti e dizemos, Senhor, tem misericórdia das pessoas que estão a sofrer. Também pedimos por aqueles que estão em luto, Senhor. Há muitas pessoas que faleceram e as suas famílias nem conseguem assimilar o que lhes aconteceu. Eu oro no nome de Jesus que Tu, o Deus de toda a consolação, os consoles. Oro que aqueles que creem em Ti, Senhor, sejas uma fonte de consolação e paz e força para tantos que estão a chorar neste momento. E eu oro contra o medo e a ansiedade. Peço que retires isso e que derrames da Tua graça, paz e forças na vida de muitos, Senhor Jesus. Oramos pela condição financeira e física de tantas pessoas que perderam o emprego, muitos dos quais simplesmente já não têm dinheiro. Os trabalhadores migrantes, Senhor, oramos especialmente pelos pobres nesta altura, Senhor, que não sabem o que fazer, e peço no nome de Jesus por todas as igrejas. Quero orar pelas organizações, entidades, ONGs sem fins lucrativos, Senhor. Empresas, o governo, cada pessoa individual, Senhor. Peço que nos ajudes a poder suprir e trazer essa ajuda adiante este tempo, Senhor Jesus. E, Senhor, pedimos que realmente intervenhas na nossa nação. Abre os nossos olhos para vermos que Tu és Deus. Oro pela nossa nação.
Oro pelas necessidades espirituais das pessoas que estão a fazer perguntas, que estão a questionar onde estás em momentos como este. Oro para que possas abrir os seus olhos espirituais para verem que estás com elas, que tu és Deus. És o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. És um Deus que está no controle de tudo. Eu oro para que nos abras os olhos para conseguirmos ver isso, mesmo nesta altura de crise. Que tu te reveles e te mostres às pessoas que estão à procura e as pessoas que estão a sofrer. Que o Deus de amor e consolação esteja com elas. Senhor, pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por orar por nós. Por favor, continuem a orar por nós, porque a crise ainda não acabou e sabemos que vai continuar por algum tempo. Mas Deus nos pode ajudar no nosso tempo de aflição. Olá a todos. Nós esperamos que seja tudo bem com vocês. Eu sou a Lucy e este é o meu marido André. E nós servimos a igreja aqui na linda cidade de Porto, Portugal. É muito bom poder estar aqui com vocês e dirigir-vos num tempo de oração por esta linda nação. Como no resto do mundo, este ano não tem sido um ano muito fácil para muita gente. Há muita gente, obviamente, que tem familiares, amigos que passaram pelo Covid, alguns até faleceram. E mais do que isso, também a própria situação económica do país está a ser bastante desafiadora. E sabemos que sempre que as pessoas que são mais afetadas são os mais pobres, são aqueles que já são mais vulneráveis, são aqueles que têm trabalhos precários, trabalhos temporários no setor do turismo ou da restauração, hotelaria, e muitas vezes até o que acontece muito aqui em Portugal são população imigrante, que são sempre os primeiros afetados no meio destas situações difíceis. Então nós gostávamos de vos convidar agora a orar connosco por esta nação. E temos apenas 3 tópicos de oração que gostávamos que vocês orassem. Primeiro, que orassem por sabedoria e coragem para cada líder de cada igreja representada nesta nação, que possam saber mesmo como responder a estes desafios sociais que se apresentam a nós, que são novos para muita gente. E que a igreja possa ser mesmo conhecida pelo seu amor sacrificial pelo próximo. E também para a unção fresca do poder do Espírito Santo sobre cada discípulo, para que tenham coragem para fazer mais discípulos. Amém. E também, finalmente, no meio de uma crise, o que nós vemos que acontece muitas vezes é que surgem novos líderes para um tempo como este. E é essa a nossa oração também para esta nação, que novos líderes possam surgir no meio desta pandemia para liderar a igreja aqui em Portugal para uma nova colheita. Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores. E como vocês veem, a colheita aqui em Portugal é grande. E estamos mesmo a acreditar que Deus tem um tempo novo para esta nação. Então, juntem-se agora a nós em oração. Obrigado. Sim, Deus, nós queremos levantar perante Ti a nação de Portugal. Queremos levantar perante Ti todos aqueles que estão a passar por dificuldades, todos aqueles que perderam familiares ou amigos, todos aqueles que ainda estão a lutar com a doença. Queremos pedir mesmo que a Tua mão possa estar sobre eles, possa estar a trazer conforto e ânimo, e que no meio da tristeza e da dor possam sentir o Teu consolo, possam sentir o Teu amor e possam, de alguma maneira, receber esperança em Ti. Ajuda-nos como igreja a saber como ir de encontro a essas pessoas, como ajudá-las. Ajuda-nos a responder em amor a todas aquelas situações que vão surgindo nos nossos dias. E derrama, Senhor, oramos, derrama por uma unção fresca do poder do Teu Espírito Santo sobre cada discípulo, sobre cada membro da nossa igreja. Que eles possam receber uma revelação fresca de quem eles são em Cristo Jesus e daquilo, do plano e do propósito para o qual Tu os chamaste. Senhor, nós queremos ver uma multiplicação, nós queremos ver a Tua igreja a crescer como resultado de tudo isto. Queremos ver
pessoas a verem os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas na rua. Queremos ver milagres a acontecer e queremos ver salvação, Deus, que a tua igreja possa crescer e que nós possamos ver líderes a emergir, que vão dirigir, que vão liderar a tua igreja nos próximos meses e nos anos que vêm, para vermos mesmo o teu reino a avançar, a tua luz a brilhar e o teu nome a ser exaltado nesta nação, para a tua honra e glória, pedimos. Amém. Deus abençoe. Deus. Olá a todos, eu sou o Piano. E eu sou a Cam. Somos líderes da congregação de Liga Birmanesa da Igreja Open Door de Sunbury. Há 2 meses atrás, pedimos a todos para orarem por Myanmar e queremos agradecer por terem orado e ficado do nosso lado, a favor de Myanmar. As suas orações têm muito valor para nós e por Myanmar, e acreditamos que as vossas orações podem transformar tudo e todos. Já passaram mais de 100 dias desde o golpe de Estado. Tem havido um movimento de protesto generalizado, incluindo médicos, professores, estudantes e funcionários públicos de vários departamentos que se recusam a trabalhar para os militares. Os militares também introduziram ou recolheram obrigatório a Lei Marshall e prenderam manifestantes e continuam a fazer isso mesmo agora. Há relatórios de que mais de 700 pessoas foram mortas pelas forças de segurança e milhares de pessoas continuam presas. O que nos preocupa agora é que a economia de Myanmar sofreu um grande abalo. Pararam exportações importantes e estão preocupados que os sistemas bancários entrem em colapso brevemente e milhares de pessoas fiquem desempregadas e tenham dificuldades em sobreviver a esta situação, levando a uma pobreza extrema em Myanmar. Segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, metade da população de Myanmar corre o risco de cair na pobreza até 2022. O efeito da crise pode empurrar milhões de pessoas para uma pobreza extrema. As universidades e escolas ainda não reabriram e o futuro das crianças e dos jovens foi roubado. Vivem em medo e angústia. Por isso hoje queremos pedir-vos para continuarem a orar por Myanmar. E é assim que podem orar por Myanmar. Orem por proteção para as pessoas e que a crise atual seja resolvida de uma forma que conduza à paz. E orem também pelos que estão presos e pelas suas famílias, que possam ouvir o amor de Cristo. E pelos cristãos que permaneçam firmes na fé e que as igrejas no Myanmar sejam fortalecidas com coragem para partilhar o Evangelho, especialmente pelos líderes que tenham sabedoria divina e que liderem as suas igrejas segundo os caminhos de Deus. E orem para que pessoas que estão esfomeadas e sem abrigo por causa do golpe militar. Finalmente, orem que a paz seja restabelecida e que a justiça possa prevalecer. Obrigado a todos. Que Deus vos abençoe. Obrigada, Mike Betts, pela palavra. É tão bom podermos orar juntos pela Índia, por Portugal, por Myanmar e por todos os países que estamos envolvidos. É tão bom saber que o nosso Deus nos ouve e que também responde às nossas orações. De seguida vamos ouvir um testemunho de um casal chamado José e Liliana que fazem parte da Igreja Cristo Salvador em Madrid. Olá, boas tardes. Meu nome é José Maria, minha mulher Liliana. Somos membros da Igreja Cristo Salvador e queremos dar testemunho de como Deus nos tem abençoado, graças às orações dos nossos irmãos. Sim, efetivamente, Deus nos está a encher de bênçãos neste momento, graças às orações, a quem escuta as orações. Até há 2 semanas, mais ou menos, a nossa situação económica, laboral e pessoal era bastante complicada. Há aproximadamente 1 ano, um pouco mais, estávamos sem um trabalho estável, nenhum dos dois. Meu filho adolescente num estado de desmotivação total. E mesmo assim,
nos mantivemos firmes na fé, sempre com esperança e ao abrigo do nosso Senhor. Os irmãos da nossa igreja, no seu grupo de oração, têm sido fortes em oração, pedindo ao Senhor pela nossa situação, para que a nossa situação mude. Efetivamente, no prazo de mais ou menos 10 dias, a nossa situação deu uma reviravolta completa. Encontramos os dois trabalho, o meu filho retomou a sua paixão, que era o desporto, tinha desistido há mais de 1 ano, e entre nós estávamos a planificar um novo empreendimento e não tínhamos os meios para o desenvolver. E Deus nos deu a grande bênção e nos deu dinheiro para podermos executar o nosso projeto. Tudo tem sido um acontecimento tras outro no prazo máximo de 10 dias. A nossa situação mudou redondamente, graças às orações. Graças a que Deus escuta as orações, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor com o nosso testemunho. Muito obrigado e bênçãos para todos. Obrigado, José e Liliana, por este testemunho incrível da provisão de Deus. Estamos a terminar, mas foi tão bom podermos estar juntos de novo. O próximo Commission Global será no dia 26 de setembro, por isso, marquem já na vossa agenda. Até breve e que Deus vos abençoe ricamente. Tchau!